Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no primeiro capítulo ainda, no segundo diálogo, o diálogo com o cético. E como eu disse antes, e se você está acompanhando aí na leitura do seu livro ou nas suas pesquisas na internet, esse diálogo com o cético ele tem vários tópicos diferentes, né? Ele tem subtítulos sobre temas e assuntos que Allan Kardec trata com esse visitante. O tema de hoje tem por título Dissidências e vai começar justamente com o argumento do cético. Lembrando apenas uma rápida contextualização, esse livro é o segundo livro escrito por Kardec na doutrina espírita. Ele faz o livro dos Espíritos, publica o livro dos Espíritos, a Revista Espírita, edições mensais, e mais ou menos 2 anos depois publica aqui o livro que é o Espiritismo. Tá legal? Vamos lá. Espiritismo nascendo, Espiritismo sim, em pleno desenvolvimento, né? Tanto é que ainda não tinha todas as demais obras que nós conhecemos, não tinha Livro dos Médiuns, não tinha Evangelho, não tinha nada disso. Então, obra que está em pleno desenvolvimento, a doutrina espírita. Então, nessa situação é que se encontra esse diálogo aqui com o cético, de uma doutrina ainda incipiente, ainda no começo. Mas o cético era uma pessoa interessada em conhecer o Espiritismo, com reais intenções de conhecer, para depois ele mesmo fazer o julgamento, se era correto, se não era correto, se ele seria um adepto, se ele não seria um adepto. Dissidências. Pergunta do nosso amigo cético. A diversidade na crença do que o senhor denomina uma ciência parece a sua condenação. Se a ciência fosse fundada em fatos positivos, não deveria ser a mesma, quer na Europa, quer na América? Ora, a gente já tinha visto antes, até no tópico anterior, quando ele falava em espiritualismo e espiritismo, que até na nomenclatura, algumas coisas que se desenvolviam, em especial nos Estados Unidos, na América, eram tratadas dentro de um espiritualismo, não era necessariamente espiritismo. Mas Kardec vai falar o seguinte aqui, e nós vamos ver rapidamente, que algumas coisas, algumas diferenças que os críticos tratam como dissidência, na verdade são meros detalhes e ficam na superficialidade das possíveis diferenças. Que o fundo é o mesmo, a comunicabilidade com espíritos é a mesma, a realidade do mundo espiritual é a mesma, que existem espíritos do outro lado sem demônios nem anjos, apenas pessoas desencarnadas como nós, é a mesma. Vamos ver como que ele responde. Antes de mais nada, afianço-lhe que essa divergência está mais na forma do que no fundo. Na realidade, está apenas na maneira de se considerar determinados pontos da doutrina sem constituir um antagonismo radical nos princípios, como pretendem os nossos adversários, sem terem estudado a questão. Olha só, além de criticarem, me lembra aqui um pouco do diálogo com o crítico, que é a primeira parte desse capítulo, tem 3 vídeos para isso aqui no canal. São pessoas que criticam sem conhecer. E sem conhecer ouviram dizer assim, mas tem um espiritismo na França e um espiritismo na América. E se esse Allan Kardec está certo, quer dizer, esse espiritismo já começa rachado, porque ele é diferente aqui do que é na América e vice-versa. E ao que Kardec responde inteligentemente, para variar, dessa forma, que a diferença estava mais na superfície, pequenos detalhes, pequenas interpretações, mas que o fundo era exatamente o mesmo. E aí, Allan Kardec vai fazer uma provocação ao raciocínio do nosso visitante. Ele vai começar a disparar uma série de argumentos em forma de perguntas. E eu entendo que Allan Kardec, a partir de agora, vocês vão ver, usa esse artifício, usa essa ferramenta para fazer que o próprio cético tire as suas conclusões.
né? É uma maneira didática, pedagógica de você provocar o raciocínio, o pensamento lógico da pessoa que está te perguntando. Em vez de você dar a resposta pronta, você deixa que ele chegue às suas próprias conclusões usando a lógica, usando o raciocínio. Razão que é base da fundamentação, base inclusive da nossa fé dentro dessa doutrina. Olha só a série de perguntas que Allan Kardec faz para provocar o raciocínio do próprio visitante. Diga-me, porém, qual ciência que no seu aparecimento não originou dissidências, até que seus princípios fossem definitivamente estabelecidos? Lembrando, o Espiritismo era aqui ainda muito incipiente, muito no começo. Uma doutrina em pleno desenvolvimento. E se não as encontramos ainda nas mesmas ciências já melhor constituídas? Estão todos os sábios concordes sobre o mesmo ponto? Olha que argumento, né? A sabedoria. Sabedoria parece uma coisa una. Ah, fulano é sábio, cicrano é sábio. Ora, a sabedoria, não existem diferentes sabedorias? Não existem diferentes conhecimentos que levam à sapiência? Então aqui mais um argumento, olha, existem diferenças, inclusive entre aqueles que já têm algum conhecimento. É assim no princípio, é assim até hoje. Não tem seus sistemas particulares? Esses sábios não pensam de maneiras muito particular cada um deles? E por que ele faz essa pergunta? Porque cada sábio, como cada pessoa, como cada ser, tem um ponto de vista sobre determinado assunto. Não quer dizer que aquela seja a verdade ou que aquele ponto de vista encerre completamente aquele assunto, né? Então, o sábio tem um ponto de vista sobre um determinado tópico, outro sábio sobre o mesmo tópico, não menos sábio, pode ter outro ponto de vista. E isso são formas, não é conteúdo, não é fundo. As sessões do Instituto apresentam sempre o espetáculo de cordial e perfeito entendimento? Em medicina, não existe a escola de Paris e de Montpellier? O descobrimento de cada ciência não ocasiona um choque entre os que desejam o progresso e os que teimam em permanecer estacionários? Olha quantas provocações interessantes, como ele mostra como existem correntes diferentes dentro da mesma ciência. Ele cita o exemplo da escola de medicina, né? Em Paris existe uma linha, em Montpellier existe outra. Eu, particularmente, vou acrescentar aqui, no ramo do direito existem diversas correntes diferentes sobre o mesmo assunto, interpretações diferentes da mesma matéria. No que diz respeito ao Espiritismo, não será natural que, por ocasião do aparecimento dos primeiros fenômenos, quando ainda se ignoravam as leis que o regem, concebesse cada um o seu sistema e os encarasse a seu modo? Olha aqui, isso aqui é muito legal porque, de novo, uma doutrina incipiente. Os fenômenos mediúnicos, à medida que foram acontecendo, sem que se tivesse como fundo a doutrina, as leis que regiam aquilo, cada um interpretava da sua maneira. E isso não, sem esse conhecimento de fundo, sem esse conhecimento de base, é algo absolutamente natural. Cada um dentro da sua capacidade intelectual, dentro do seu entendimento, dentro da sua interpretação, entendia o fenômeno mediúnico de um jeito. Não deixava de existir o fenômeno mediúnico, nem muito menos a comunicabilidade com os espíritos. Mas cada um interpretava da sua forma. E agora ele vai fazer uma pergunta e finalmente ele vai dar uma resposta. Ademais, que fim tiveram todos esses sistemas primitivos e isolados? Caíram ante uma observação dos fatos. Alguns anos bastaram para que se estabelecesse a unidade grandiosa que prevalece na doutrina e que une a imensa maioria dos adeptos, à exceção de algumas individualidades que nisto, como em tudo, agarram-se a ideias primitivas e morrem com elas.
Que ciência, que doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo semelhante? Apresentou jamais o Espiritismo a 100ª parte das divisões que se desgarraram da Igreja durante séculos e séculos e que atualmente ainda se desgarram? Ora, olha que bacana, alguns anos bastaram para que se estabelecesse a unidade grandiosa que prevalece na doutrina. A doutrina é uma só. E naquele tempo, como ainda existe hoje, pessoas entendem, mas porque querem, por individualismo, entendem fenômenos mediúnicos de maneira, às vezes, muito própria, que diverge da doutrina. A grande maioria, que se dá pelo menos um pouquinho de trabalho de estudar, tem um pensamento uno, um pensamento único. Estudou a doutrina, estudou Kardec, estudou a mediunidade, entendeu os princípios, entendeu as leis que regem o universo, desde que o universo é universo, desde que Deus é Deus, todos concordarão nos principais tópicos, todos terão um pensamento único, porque entenderam as leis que são únicas, que são perfeitas. Agora, se eu sou o André e eu entendo que tal fenômeno não é exatamente como diz Kardec, azar do André, porque o André vai morrer agarrado com essa ideia e a doutrina fica. Quando eu morrer, a ideia morre comigo. Agora a doutrina não, a doutrina permanecerá. E ele cita os exemplos da igreja e das igrejas e das religiões. E aí, nesse momento, é muito fácil exemplificar quantas ramificações diferentes existem dentro das igrejas, né? Quantas divisões, subdivisões. Na Igreja Católica existe a Igreja Católica Apostólica Romana, existe a Igreja Católica Apostólica Brasileira, existe a Igreja Católica Ortodoxa. Para falar de catolicismo, estou citando 3, talvez exista até mais. Depois da Igreja Católica sai do seu seio o protestantismo. Dentro do protestantismo, quantas outras tantas correntes não passaram a existir, dividindo a doutrina conforme interpretações muito particulares, né? O livro era o mesmo, as escrituras eram as mesmas, e no entanto cada um deu a sua interpretação, criou um caminho próprio e se dividiu. Na doutrina espírita não existe isso. Quem interpreta de maneira diferente, personalista, porque acha que é mais dono da verdade do que uma doutrina que nos foi trazido por uma espiritualidade muito superior e muito bem fundamentada. Quem acha que a doutrina não é fundamentada é porque não estudou ela o suficiente ainda, né? Eu que estou me aprofundando, ainda estou na superfície, mas me aprofundando nesses estudos, com pouco estudo já consigo perceber a coerência da doutrina espírita. Sou espírita desde há muito tempo, mas quanto mais estudo, mais sólida ela fica aos meus olhos. Mais argumentos eu tenho para entender as diferentes, inclusive, interpretações que algumas pessoas fascinadas, literalmente falando, na classificação mediúnica dada por Kardec na doutrina, passam a dar sobre determinados fenômenos, né? Mas aí cada um com a sua individualidade, e vamos respeitar as diferenças, lamentando que pessoas que não tenham conhecimento suficiente, às vezes pegam aquela declaração, aquela afirmação, aquele livro daquele médium fascinado e tomem aquilo por verdade ou tomem aquilo por conceito doutrinário espírita. E não é, tá bom? Mas aí é só estudando, é só se desenvolvendo e tendo essa base na mão é que nós podemos inclusive identificar essas situações e torcer para que um dia esses irmãos caiam na realidade, voltem para o centro, né, da sua própria vida e voltem para Kardec, né? Na verdade, continuando Kardec, tá? Na verdade, são dignas de admiração as puerilidades de que lançam mão os adversários do Espiritismo. Não significa isto escassez de argumentos fortes? Alegações de burlas, negações, calúnias,
mas nenhum argumento peremptório. E a prova de que ainda não se lhe encontraram pontos vulneráveis, que ainda não encontraram pontos vulneráveis de verdade na doutrina, é que nada pode suster-lhe a marcha ascendente, que ao cabo de 10 anos conta mais adeptos do que outra qualquer seita jamais conseguiu em um século. Este é um fato demonstrado pela experiência e reconhecido por seus próprios adversários. Para liquidá-lo, não basta dizer, não existe tal coisa, isto é um absurdo. É mister provar categoricamente que os fenômenos não existem e que não podem existir. E isso até hoje ninguém o fez. Deixa eu fazer uma pequena observação. Quando ele fala aqui que a prova que ainda não se encontraram pontos vulneráveis na doutrina é que ninguém pode suster-lhe a marcha ascendente ao cabo de 10 anos. Essa tradução que eu estou lendo é com base na 6ª edição. A 6ª edição, então, subentende-se, já foi publicada quando a doutrina já tinha 10 anos, né? Mais de 10 anos. E o que argumenta aqui Kardec? Esses argumentos pueris, quase infantis, feitos por esses críticos que alegaram aqui a diversidade, as divergências, né? As dissidências, são tão pequenininhos que foram incapazes de fazer cócega numa doutrina que continuava ascendente, continuava crescendo. Já havia 10 anos e sem que nenhuma rachadura na sua estrutura básica acontecesse, né? E isso por si só já mostrava que a doutrina estava certa e que esses críticos, com críticas tão pequenas, tão frágeis, estavam errados, né? E assim termina esse tópico das dissidências, com Allan Kardec, de novo demonstrando muita lógica, muito raciocínio, provocando o cético a que ele mesmo chegasse às suas próprias conclusões, o que é uma maneira maravilhosa e muito didática de fazer a pessoa aprender também, né? Você não dá a fórmula, mas você propõe que ele chegue na conclusão por ele mesmo. E isso é ótimo, porque ele próprio cria na sua cabeça os fundamentos daquela conclusão que ele chegou. E isso é maravilhoso. E isso só um professor como Allan Kardec era capaz de proporcionar, né? Eu acho isso bacana, acho isso incrível. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo, de novo, tá o link aí embaixo para o livro em PDF, tá o link aí aqui embaixo para o Kardecpedia, para consultas online, muito fácil acompanhar, muito fácil entender. Eu espero que você chegue às mesmas conclusões que eu chego, pelo menos, não de interpretação, aí cada um tem a sua, mas pelo menos de admiração cada vez maior por um doutrinador que foi um codificador, né? Não um doutrinador, um codificador exemplar que foi Allan Kardec no desenvolvimento dessa doutrina. Olha que os espíritos, para trazerem a terceira revelação, Moisés, Jesus e o Espiritismo, para trazerem a terceira revelação, olha o tamanho da importância disso, para escolher uma pessoa que fosse montar essa doutrina de maneira lógica, perfeita como ela é. Para escolher esse homem, tinha que ser alguém muito especial, né? E Allan Kardec, de fato, é essa pessoa. Beijo no coração para quem fica. Na próxima semana o vídeo será ao vivo, sexta-feira, às 19h30. Eu e a minha digníssima esposa, Patrícia, faremos uma live para tratar do próximo assunto, que é fraudes nos fenômenos espíritas. O nosso amigo cético fará uma pergunta, trará um argumento sobre fraudes nos fenômenos espíritas e Allan Kardec discorrerá com certeza maravilhosamente sobre isso. Beijo no coração de quem fica, até a próxima semana, quiçá ao vivo, né? Clica aí, se inscreve no canal se você ainda não for, você recebe um avisinho a hora que o vídeo entrar no ar e até 1 ou 2 dias antes avisando que ele está programado. Tá bom? Fica com Deus!